Ao longo da década de 1940, o renomado físico Richard Feynman se dedicava intensamente na incansável busca pela compreensão mais profunda da natureza do universo. Nesse período, ápice de seus estudos, Feynman fez contribuições-chave na formulação da eletrodinâmica quântica, algo que mais tarde rendeu a ele o respeitado Prêmio Nobel. No entanto, durante o desenvolvimento de suas teorias, Feynman deparou-se com uma constante peculiar que parecia desempenhar um papel crucial na intrincada ordem cósmica que ele estava determinado a desvendar. Essa jornada não apenas marcou um capítulo notável na carreira de Feynman, mas também deu ênfase a um dos mais intrigantes e profundos mistérios do cosmos. A eletrodinâmica quântica de Feynman, com seus famosos diagramas representando as interações das partículas subatômicas, estava ganhando forma. No entanto, uma constante específica, representada pela letra grega alfa, surgia repetidamente nas equações, intrigando Feynman. Essa constante, conhecida como a constante de estrutura fina, tem um valor aproximado de 1 sobre 137. O que despertou a curiosidade de Feynman não era apenas a presença dessa constante, mas sim o seu valor notavelmente específico. Ele percebeu que se o valor fosse ligeiramente diferente, a estabilidade dos átomos seria comprometida e o universo conhecido talvez não existisse da maneira que o observamos. Mesmo 70 anos após a inquietação de Feynman, a questão ainda persiste. De onde vem esse número peculiar? Essa é uma indagação que ecoa não apenas nos corredores dos laboratórios, mas reverbera nos próprios fundamentos da física teórica. A constante de estrutura fina, contudo, não está sozinha nesse mistério. As teorias físicas estão permeadas por constantes da natureza, governando desde como elétrons se repelem até como a gravidade une a matéria. Ao olhar para cima, em direção ao céu noturno, adornado com as mais brilhantes e magníficas pérolas cintilantes, é difícil não ficar impressionado com a sublime perfeição do universo. Tudo parece ter sido projetado com atenção meticulosa aos detalhes. Desde as imponentes galáxias que se estendem pelos céus até os intrincados sistemas que regem o comportamento de todo o cosmos. Entretanto, como Feynman notou, em nenhum lugar essa perfeição é mais evidente do que no delicado equilíbrio das constantes físicas que permitem o surgimento da vida, até mesmo do próprio universo. Este enigma cósmico nos leva a uma questão fundamental. Por que todas essas constantes parecem estar afinadas de maneira tão precisa ao ponto de permitir a existência da matéria, das estrelas, das galáxias e até mesmo da vida? O universo, de forma estranhamente exata, parece ter sido moldado para criar as condições ideais para a emergência da vida como a conhecemos. Assim, nesse intrincado quebra-cabeça, as constantes da natureza desempenham um papel central e basilar, conduzindo nossa busca pela compreensão mais profunda de nossa existência em meio a este vasto e enigmático teatro do universo. Essa é uma exploração que nos leva a refletir não apenas sobre as leis fundamentais do universo, mas sobre o próprio significado da nossa presença neste espetáculo cósmico. Se vivêssemos em um planeta onde nada nunca mudasse, não haveria nada o que fazer, não haveria nada a descobrir. Não haveria ímpeto para a ciência.
E se vivêssemos em um mundo imprevisível, onde as coisas mudassem aleatoriamente ou de modos muito complexos, não seríamos capazes de entender as coisas e, de novo, não haveria essa coisa da ciência. Mas nós vivemos em um universo no meio, onde as coisas mudam, tudo bem, mas de acordo com os padrões, regras, ou, como chamamos, leis da natureza. O mundo ao nosso redor é composto por inúmeras partículas, todas obedecendo quase que magicamente às mesmas leis da natureza. Essas partículas variam desde átomos que constituem o ar que respiramos até as células que compõem os nossos corpos. Mas o que são exatamente essas partículas e como elas interagem entre si? Quando observamos o corpo humano em uma escala macroscópica, vemos um conjunto de células trabalhando em harmonia para formar tecidos, órgãos e, por fim, o organismo como um todo. No entanto, se ampliarmos o nosso foco, descobriremos que cada célula é composta por inúmeras partículas, incluindo prótons, nêutrons e elétrons. Se aprofundarmos ainda mais, entraremos em um domínio em que prótons e nêutrons revelam sua própria estrutura, constituída por partículas menores chamadas quarks. Na verdade, podemos conceber o universo todo como uma vasta coleção de quarks e outras partículas subatômicas, todas regidas pelas mesmas regras físicas e interagindo entre si por meio de forças fundamentais da natureza. Todas as constantes físicas que regem o comportamento do universo, da velocidade da luz às proporções das 4 forças fundamentais, parecem ajustadas com precisão para permitir o surgimento de tudo que existe. Se qualquer uma dessas constantes fosse ligeiramente diferente, o universo seria não apenas um lugar inóspito, incapaz de sustentar as complexas reações químicas e os processos biológicos que regem a vida, mas simplesmente não existiria um universo. Esse nível de precisão e sintonia meticulosa do universo tem levado muitos a questionar como todas essas constantes físicas se tornaram tão perfeitamente calibradas. Enquanto alguns podem atribuir tudo isso a um acaso notável e incomum, também nos instiga a considerar outra indagação. Há um propósito subjacente por trás da perfeição do universo? Ou tudo não passa simplesmente de uma coincidência? Será possível que o universo tenha sido deliberadamente concebido? Em outras palavras, somos únicos ou afortunados? Houve um tempo em que as pessoas ao redor do mundo acreditavam firmemente que o universo era composto por uma terra plana, cercada pelo Sol, pela Lua e pelas estrelas. Com o passar do tempo, os astrônomos antigos começaram a perceber que certas estrelas não seguiam os padrões de movimento das demais. Foi assim que começaram a entender que alguns desses objetos celestes eram, na verdade, planetas. À medida que os astrônomos expandiram seus conhecimentos, também se depararam com a revelação de que a Terra tinha, na verdade, uma forma esférica. Eles buscaram explicações racionais para o comportamento dos outros corpos celestes. Durante a Antiguidade Clássica, esses cientistas formularam teorias sobre os movimentos dos planetas e a maneira como todos os objetos celestes se encaixavam no grande panorama cósmico. Por cerca de 1400 anos, a humanidade acreditou que a Terra ocupava o centro desse cenário cósmico, com o Sol, a Lua e as estrelas girando ao seu redor. Essa visão era conhecida como o modelo geocêntrico do universo. Remontando a aproximadamente 380 anos antes de Cristo, o astrônomo matemático Ptolomeu criou o primeiro esboço de um universo geocêntrico, onde a Terra era o centro do universo conhecido. Estando aqui na Terra, é fácil pensar que o universo foi feito para nós. Parece de fato que estamos no centro de tudo, com o Sol e as estrelas girando ao nosso redor. Esse conceito predominou ao longo de grande parte da história humana. Foi somente no século XVI que Nicolau Copérnico apresentou uma visão radicalmente diferente do universo.
Seu modelo heliocêntrico colocava o Sol no centro do sistema solar, com a Terra e os outros planetas orbitando ao seu redor. No entanto, levaria algum tempo para que as ideias de Copérnico fossem amplamente aceitas, já que desafiavam crenças profundamente enraizadas e contrariavam a autoridade estabelecida da Igreja Católica, o último legado do Império Romano. Com o passar do tempo, as observações de Galileu ajudaram a confirmar o modelo heliocêntrico, que gradualmente se tornou a perspectiva dominante na comunidade científica. O século XX trouxe um enorme avanço na tecnologia e nossa capacidade de estudar o universo. À medida em que os astrônomos exploraram os céus com telescópios cada vez maiores e poderosos, tornou-se evidente que o Sol era apenas uma entre bilhões de estrelas em nossa galáxia Via Láctea, e que a própria Via Láctea, por sua vez, é apenas uma das trilhões de galáxias no universo observável. No entanto, a percepção de que somos apenas uma pequena parte de um universo vasto e em expansão não parou por aí. Graças ao trabalho de cientistas como Edwin Hubble, aprendemos que o universo não é apenas vasto, mas também está se expandindo. Isso deu origem à teoria do Big Bang, que propõe que o universo teve início em uma gigantesca explosão há cerca de 13,8 bilhões de anos. O Big Bang é apenas uma teoria e pode se provar equivocada com novas observações e descobertas. De fato, é estranho pensar que o universo teve um começo inicial e que evoluiu desde então. Caímos num paradoxo misterioso e inevitável de questionamentos sobre o que veio antes dessa grande explosão cósmica que criou toda essa complexidade que vemos. Filósofos e estudiosos debateram a natureza do universo e as origens da vida. Apesar de não explicar muita coisa, é mais fácil imaginar que o universo sempre existiu, não teve um começo, que é eterno e autossuficiente, com nova matéria sendo constantemente criada para substituir a matéria perdida à medida que o universo se expande. Essa é a teoria do universo cosmológico perfeito, ou a teoria do universo estacionário, a qual hipotetiza que o universo não é apenas o mesmo em todos os lugares no espaço, mas também no tempo. Ou seja, não importa quando você olhe para o universo, você sempre veria a mesma coisa, um universo eterno e atemporal, o que explicaria por que tudo é tão perfeito. No entanto, assim como outras teorias, há um porém. Mesmo que a teoria fosse tão boa que até mesmo Albert Einstein a favorecesse, problemas com o modelo do estado estacionário do universo começaram a surgir. A descoberta da radiação cósmica de fundo em 1965 contradiz a ideia de um universo atemporal. Essa é uma radiação de fundo fraca que preenche todo o espaço e é a mesma em todas as direções. Isso abriu caminho para a teoria do Big Bang, que é considerada atualmente a melhor explicação para a origem do universo. De acordo com essa teoria, o universo se expandiu a partir de um único ponto muito quente, denso e infinitesimal chamado singularidade. Nessa teoria, essa radiação é um vestígio ou uma imagem instantânea do tempo em que o universo era jovem e quente, e foi prevista antes mesmo de ser descoberta. Na teoria de um universo estacionário ou atemporal, é quase impossível explicar a origem dessa radiação. Então, se as observações demonstram que o universo não foi constante no tempo, certamente ele é constante em suas leis que governam tudo o que existe. As constantes da natureza são claramente fundamentais para a física, mas parecem desempenhar um papel crucial em uma questão ainda maior. Como estamos aqui para observar tudo isso? Analisando um ser humano, encontramos uma variedade de células individuais, cada uma interagindo para desempenhar a função do fígado, músculo ou cérebro. Mais próximo ainda, cada célula revela ser um mar de complexidade, uma riqueza de elementos menores, ribossomos e cromossomos, citoplasma e mitocôndrias, cada um desempenhando um papel na operação da célula.
As partes dessas células são compostas por moléculas, proteínas e lipídios, DNA e RNA. Cada nível até agora revelou uma riqueza de complexidade, mas, à medida que avançamos, a simplicidade aparece. As moléculas são constituídas a partir de átomos, com cada arranjo permitindo interações complexas com os outros. Ao entrar no mundo subatômico, uma imagem ainda mais simples se revela, com cada átomo sendo uma mistura de 3 partículas diferentes, prótons e nêutrons dentro do núcleo atômico com elétrons orbitando. Os prótons e nêutrons também são compostos de partículas menores conhecidas como quarks. Aqui, neste nível fundamental, descobrimos que a matéria, pessoas, árvores, planetas e estrelas não passa de diferentes arranjos desses quarks e elétrons. Claro, essas peças precisam de algo, uma espécie de cola, para mantê-las juntas. E para as partículas fundamentais, isso é fornecido pelas forças fundamentais. Núcleos atômicos são mantidos unidos pela força forte. Átomos retêm elétrons com a força eletromagnética. A gravidade atrai a matéria para formar planetas e estrelas. E na mistura também está a força fraca, que pode influenciar a estabilidade dos átomos. Simplificando, somos construídos desde o início. Nossa existência física neste universo não é nada mais do que uma manifestação de uma enorme quantidade de interações e de suas peças fundamentais, e todas essas interações são ditadas pelos valores das constantes da natureza. Então, e se as regras do universo fossem diferentes? E se a gravidade fosse um pouco mais forte, ou o eletromagnetismo um pouco mais fraco? Mude os valores numéricos de uma dessas constantes e você terá um universo sem complexidade, um vasto oceano de escuridão e estéril. Inevitavelmente, isso levanta a questão: de onde vieram esses valores? O cosmos precisa ser assim? O universo foi preparado desde o Big Bang até agora para necessariamente produzir a complexidade que parece ser essencial para a vida? Essas são perguntas para as quais ainda não temos boas respostas. A tecnologia moderna e as sofisticadas técnicas de observação nos permitiram transcender as limitações da visão humana e explorar tanto o infinitamente grande quanto o infinitamente pequeno. Nesse processo de descobertas, uma pergunta em especial ganhou ainda mais ênfase: somos especiais no universo? A resposta parece ambas, sim e não. Por um lado, somos apenas uma entre muitas espécies em um planeta dentro de um universo em constante expansão. Por outro lado, as condições que possibilitaram nossa existência são notavelmente específicas e raras. Desde a inclinação do eixo da Terra até o posicionamento preciso da Lua, nosso planeta e seu ambiente são excepcionalmente adequados para a vida como a conhecemos, um verdadeiro jardim do Éden cósmico. Às vezes, somos levados a considerar que, independentemente do comportamento do universo, ele agiu de uma maneira que permitiu o surgimento de observadores inteligentes como nós. Esta linha de raciocínio é conhecido como o princípio antrópico, uma abordagem na cosmologia que considera a relação entre as leis do universo e a existência de observadores conscientes, como nós seres humanos. Ninguém duvida que o universo existe e que este obedece a leis fundamentais, e que nós, como tudo mais neste universo, também obedecemos a essas mesmas regras. Nossa emergência como seres vivos inteligentes ocorreu naturalmente, o que implica que o próprio universo possui propriedades que tornam esse desenvolvimento possível, se não obrigatório, para que observadores sencientes como nós pudessem surgir. O princípio antrópico surgiu em 1973, quando o físico Brandon Carter fez duas afirmações a seguir. Devemos estar preparados para levar em conta o fato de que nossa localização no universo é necessariamente privilegiada ao ponto de ser compatível com nossa existência como observadores do universo sencientes.
Aqui, Carter está propondo que, ao observarmos o universo, devemos considerar que certas condições ou parâmetros específicos podem ser necessários para a existência de vida consciente, e nossa localização no universo pode ser crucial para isso. O universo e, portanto, os parâmetros fundamentais dos quais ele depende devem admitir a criação de observadores dentro dele em algum estágio. Nessa afirmação, Carter está levantando a ideia de que condições e constantes fundamentais no universo não são arbitrárias, mas foram ajustadas de maneira a permitir a emergência da vida consciente. No entanto, a existência da vida não implica que o universo seja perfeito. Além disso, contando apenas com um princípio antrópico para explicar a perfeição do universo, ignora o objetivo fundamental da ciência, que é entender os processos naturais que moldaram nosso universo. A investigação científica visa descobrir os mecanismos que levaram ao estado atual do universo, não usar os argumentos antrópicos para explicar suas propriedades. O princípio antrópico é sim um ponto de partida útil para explorar as restrições das propriedades do nosso universo. No entanto, não constitui uma explicação científica completa em si mesmo. Mas então, onde isso nos leva? No século IV a.C., Aristóteles argumentou que um dos principais objetivos da física era o estudo da mudança. Se as leis da física que conhecemos mudaram com o tempo, então podemos perguntar pelo motivo por trás dessa mudança e chamar isso de uma lei da física. Se por sua vez essa mudança parecer mudar novamente, podemos perguntar pelo motivo por trás dessa mudança. Não se espera que isso continue para sempre. Eventualmente, isso vai parar e teremos uma teoria física que é independente do tempo. Se alguma das forças fundamentais do universo mudasse, os resultados seriam catastróficos. Aqui em nosso universo moderno, temos a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca, que mantêm os prótons e nêutrons no núcleo do átomo unidos. Essa força é extremamente poderosa a curtas distâncias e supera a repulsão elétrica entre os prótons. É responsável pela estabilidade dos núcleos atômicos. Se alguma dessas forças não fossem constante, é fácil imaginar como o universo se desestabilizaria. Se a força da gravidade não fosse constante, as consequências seriam de longe potencialmente desastrosas. Previsões confiáveis de movimento de objetos na Terra, órbitas celestiais dentro do nosso sistema solar, trajetórias de aeronaves e espaçonaves e fenômenos cósmicos como lentes gravitacionais e expansão do universo seriam praticamente impossíveis de realizar. O mesmo vale para a força eletromagnética. Se não fosse constante, elétrons em órbita em núcleos atômicos veriam seus orbitais e níveis de energia mudarem, e as propriedades de ligação entre elétrons e átomos diferentes se tornariam altamente incertas. Em outras palavras, cada molécula no universo, se a força eletromagnética mudasse, alteraria suas propriedades de maneira fundamental. Se isso acontecesse, onde entidades como seres humanos existissem, seriam imediatamente empurradas para uma configuração insustentável. Se ocorresse na Terra, a vida acabaria imediatamente. E se a força nuclear forte ou fraca mudasse, isso traria um nível de catástrofe que seria rápido e severo, deixando pouco tempo para compreender o que está acontecendo. Núcleos atômicos instáveis passariam por decaimento espontâneo, liberando uma tremenda quantidade de energia ao passar para uma configuração mais estável. Átomos ligados seriam despojados de seus elétrons e transformados em partículas ionizadas, resultando na criação de um universo de plasma na região afetada. As consequências de tal perturbação às forças nucleares fundamentais seriam tão profundas que é impossível compreender completamente a escala da devastação que resultaria. Para nos dar o universo que temos, foi necessária uma combinação extremamente fortuita de circunstâncias. Acontece que vivemos em um universo que sustenta a vida, porque se não fosse assim, não estaríamos aqui para nos perguntar sobre isso.
Numa profunda reflexão sobre o universo que habitamos, somos conduzidos por indagações filosóficas que ecoam desde tempos de Aristóteles até as teorias mais recentes da física quântica. A busca por compreender a mudança, a base fundamental da física, nos leva a contemplar as forças que moldam nossa realidade. A força nuclear forte e fraca, a gravidade, o eletromagnetismo emergem como protagonistas na coreografia cósmica, que sustenta a estabilidade dos átomos, a formação de estrelas e galáxias, e por conseguinte, a existência da própria vida. Não há como negar o fato de que nosso universo é de fato notavelmente consistente e bem ordenado. A velocidade da luz é a mesma em todos os cantos do cosmos. As leis da termodinâmica são válidas desde as partículas menores até as maiores estruturas. E a proporção entre a força forte e a força eletromagnética é exata para permitir a formação de estrelas e galáxias. Se alterarmos minimamente, as forças relativas da gravidade e do eletromagnetismo, as estrelas e galáxias não poderiam se formar. Mudar as massas de prótons e nêutrons para tornar o próton mais pesado resultaria em átomos instáveis. Mudar esses números impediria qualquer forma de vida existir no universo, e o próprio universo como conhecemos. Não é uma conclusão exagerada afirmar que os ajustes parecem ter ocorrido de modo a sintonizar o universo para a existência de tudo que é vivo, e isso sugere que há algo excepcional no universo e na maneira como ele opera. As constantes da natureza sempre tiveram uma aura mística para alguns físicos. Eles sentem que deve haver alguma razão para seus valores particulares. Para alguns, esse ajuste fino das propriedades físicas de nosso universo ocorre porque há um ajustador, um ser divino que fez o universo para nós. Claro, isso se encaixa perfeitamente com muitas ideias religiosas ao redor do globo, e o argumento do ajuste fino é frequentemente considerado como evidência da existência de pelo menos um Deus. Mas há uma ideia alternativa. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar? Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. O filósofo da Universidade de Oxford, Nick Bostrom, observou que entendemos melhor o universo simulando pedaços dele em um computador. No futuro, quando os computadores se tornarem mais poderosos, poderemos simular mais das complexidades do universo. Talvez nossos computadores fiquem tão poderosos que seres conscientes farão parte do programa. E talvez esses seres existam felizes em seu universo sem perceber que sua realidade é nada mais do que uma simulação. E talvez no futuro não apenas simulemos um universo, mas uma variedade de universos, cada um com leis da física e propriedades diferentes. Claro, não simularemos universos entediantes onde nada acontece. Concentraremos nossos recursos em universos interessantes, com coisas interessantes acontecendo, como a vida. Bostrom leva a ideia de universos simulados a um passo mais além, e se pergunta se isso já não aconteceu, não dentro do nosso universo, mas com nosso universo sendo simulado dentro do de outra pessoa. Nossas leis da física são nada mais do que código de computador em execução. Então, nossos pensamentos e experiências de realidade também. Portanto, não devemos ficar surpresos ao nos encontrarmos em tal universo, enquanto o grande programador no céu acima gasta seus recursos computacionais conosco, uma simulação interessante. Essa ideia é amada por filósofos, mas nem tanto por cientistas. O que podemos fazer com esse conceito? Como testamos se estamos em uma simulação? Se tudo o que fazemos é expressar código de computador como leis da física. Mas há mais uma ideia que a ciência propôs. Imagine que o universo que observamos seja apenas uma gota no oceano cósmico.
Este é o universo observável. Além do que podemos ver, há muito mais espaço, mais estrelas, mais galáxias e mais de tudo. Talvez trilhões e trilhões de anos-luz, além do que jamais seremos capazes de alcançar. E por mais que seja o universo não observável, há notavelmente inúmeros universos semelhantes a este. Alguns podem ser maiores e mais antigos, outros menores e mais jovens, espalhados por um espaço-tempo ainda maior. À medida que esses universos se expandem rapidamente, o espaço-tempo que os contém se expande ainda mais rapidamente, separando-os um dos outros e garantindo que nenhum universo jamais colidirá com outro. Essa é a ideia científica de um multiverso. Talvez haja um processo que gera universos individuais, cada um com suas próprias leis físicas selecionadas aleatoriamente. Até mesmo o nosso próprio universo, se começasse novamente, poderia ter nascido com leis físicas diferentes. A ideia do multiverso tem raízes na física necessária para descrever o universo que vemos e habitamos hoje. Conforme olhamos para o cosmos, somos confrontados com uma expansão aparentemente infinita de estrelas, galáxias e estruturas cósmicas que se estendem por várias distâncias de espaço e tempo. Quanto mais olhamos, mais vemos e mais perguntas surgem. Se formos até os limites do que podemos ver, encontramos as primeiras estrelas do universo e, em seguida, uma região de escuridão além disso, onde a única luz é o brilho remanescente do Big Bang. Em todo caso, se o multiverso existe, então a esperança de encontrar uma razão para todas as constantes que observamos em nosso universo está condenada, pois seus valores seriam um mero acidente da parte específica do multiverso em que vivemos. Em outras palavras, nada é impossível de acontecer se considerarmos infinitos multiversos. Existem outros universos que podem não favorecer a vida ou a vida inteligente. Nosso universo é perfeito para nós. É importante reconhecer que o multiverso não é uma teoria científica, é uma previsão teórica que emerge das leis da física conforme são melhor compreendidas hoje, e talvez uma consequência inevitável dessas leis. Tudo isso aponta para um sentido de propósito ou significado que vai além de nossas vidas individuais, lembrando-nos de que fazemos parte de algo muito mais vasto e complexo, muito, mas muito maior do que podemos compreender plenamente agora. Então, da próxima vez em que você contemplar o céu noturno, reserve um momento para admirar a perfeição e coerência do universo. Isso fará lembrar do incrível mistério e beleza do mundo em que vivemos e do nosso lugar no grande esquema das coisas. Muito obrigado por sua companhia e fique atento porque no próximo vídeo do Expansão voltamos a falar do paradoxo de Fermi, onde estão todas as outras civilizações alienígenas. Um tópico interessante e que está relacionado com este vídeo que acabou de ver. Um grande abraço e até a próxima.